gente, eu sei que vocês estavam esperando por esse episódio. Aí essa mulherada falando de normose, de deconstruir padrões de comportamento. E o episódio sobre relacionamento chegou. Quanta coisa para observar de nós mesmos, de nós mesmas, nesse espelhão aí na nossa frente, né? O universo que a gente é já é bastante para deixar a gente de cara. Imagina 2 desses universos se juntando. É difícil. Quanta história que a gente repetiu com uma e outra pessoa sem perceber. Quantas vontades não resolvidas. Quantas saudades que gritam. Quanto rosto que a gente pagaria para não cruzar na rua também. E que tema para falar com esse friozão de inverno aqui no hemisfério sul, gente? Gente, Lolo, tá quantos graus aí? Aqui na Argentina? Nossa, eu não sei, mas hoje tá frio pra caralho. Eu acho que a mínima de hoje era 1 grau. Eu tô em Piracicaba. Piracicaba é verão o ano inteiro. Sabe quantos graus tá aqui? 30 graus. Nossa, que gostoso. Cadê a pauta? A pauta é relacionamento, parece, não é? Eu tô tomando uma cerveja de leve, mas eu vou tentar falar pouco. Menos do que no primeiro episódio que eu falei pra caramba. Não, fala aí que foi divertido aí com o vinho. Até mesmo porque eu não sei, né? A conversa é sobre relacionamento. Eu tô tão perdida. Quem vai falar? A pessoa que tá 2 anos sem ficar com alguém vai falar de relacionamento que não tem. Mas são momentos de poder, né? Pra depois se relacionar de outra forma e tal. Eu acho que é do coisa de você falar, sabe? De você dar o tempo para saudades também, né? Então, não sei, a minha experiência de morar junto foi um pouco... Eu não consigo entender, assim, se eu não gostava da pessoa o suficiente para continuar. Eu me sentia muito sufocada, eu sentia que eu podia mais, eu sentia que eu merecia aquele frio na barriga, sabe? Sim. Paixão, Então, aquilo me fez falar, putz, também tô sendo injusta com a pessoa, porque... não é legal, né? Você tá junto com alguém e você não tá sendo verdadeiro. Foi o rompimento mais difícil que eu tive, porque eu sofri muito mesmo. Porque é isso, né? Você mora com a pessoa tal, e você gosta daquela pessoa. Então, o primeiro rompimento foi muito difícil. Nossa, eu sofri muito os primeiros meses, assim. Tanto que eu falava... Nossa, que coisa estranha, né? Eu queria terminar, eu tava certa, tá? Aí quando eu terminei, eu bobeei, eu fiquei assim, muito mal mesmo. E recentemente encontrei essa pessoa, foi muito legal, ele já casou. Que massa. Casou, ele estava construindo a casa deles, moram num lugar bem bonito, perto da Serra da Mantiqueira. Enfim, foi mal. Foi mal. Né? Desculpa aí. O cara mostrou as fotos da casa, assim, tipo, puta vista, casa, lindo. Claro, uma Mantiqueira. Bom, cara, fiquei feliz por ele, sabe? E da gente... E eu vendo isso, assim, a gente se encontrou... Eu indo mudar de cidade, largando do emprego e começando outra coisa, sabe? Eu me vi, assim, tipo, tão sementinha. E o cara, assim, pá, né? Construindo uma casa, tipo... Claro. Tá em outra. Tipo, nossa, a vida dele andou, né? Claro. Mas a minha também andou, graças a Deus. Sim, em outras coisas, né? Também. Vários dos meus ex-namorados, agora eles estão em um relacionamento estável com outra pessoa, claro. E o que é chamativo para mim é que aquelas pessoas, eu não conheço elas pessoalmente, mas parece que elas vêm comigo. Que tem a ver? Sim, tipo, por exemplo, eu soube de um ex-namorado do meu relacionamento mais comprido, assim, mais longo. Eu sabia que ele estava há anos com uma menina, mas eu soube o ano passado que ele foi pai. E aí, ela era professora de Belas Artes, como eu, e estudou Belas Artes na Amage. Nossa! E, tipo, outro ex-namorado agora tá convivendo.
com a namorada, e ela faz circo igual que eu, ela é muito de viajar igual que eu. Assim, tipo, eu paro pra pensar. Eu lembro que eu falei isso pra minha psicóloga uma vez, e ela falou: Ah, mas eu acho que é normal, tipo, as pessoas têm gostos parecidos. Mas eu penso que é uma coisa aí que vem do sistêmico, sabe? É uma coisa muito de constelação. Eu não acho que seja, assim, casualidade, né? Porque também tem pessoas que você olha para ela, você teve algo com elas anos atrás e eles agora estão com outras pessoas, nada a ver com você, também acontece, né? Acontece isso, mas não é meu caso. Os caras vão atrás. Eu acho que, mas também pode ser, porque assim, às vezes as pessoas também, elas têm não é o hábito que eu quero dizer, mas elas acabam gostando de um certo tipo de pessoa, né? Sim, verdade. Né? Você acaba gostando de pessoas, por exemplo, uma coisa que eu percebi também. Eu trabalhei 10 anos em empresa de engenharia. Sim. Eu nunca eu tive interesse por algum amigo do trabalho. Olha só. Não é tipo de cara que você se interessa. Sim. Pessoa, então, né? Se a pessoa tá muito arrumadinha, sabe? Eu tenho uma dificuldade. É complexo. Sim, E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, nossa, o dia que eu fiz essa relação, porque assim, são reuniões, você acaba conhecendo muitas pessoas, né? Você acaba tendo contato com pessoas de outras empresas, enfim, é um mundo. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, cara, eu nunca me interessei assim, né, afetivamente, sexualmente, por um colega de trabalho, por alguém do trabalho, né? Eu falei, nossa, por que são os tipos de pessoas que eu me interesso, né? E aí eu fui, são pessoas que são pessoas que fogem, não vai ser aquela pessoa das 8 às 5, sabe? Não vai sim, ser. total. Eu acho que não vai ser não é a pessoa do tudo certinho, isso meio que me incomoda, assim. Sim. Né? Tanto que esse meu ex-namorado, que a gente morava junto, ele tinha tudo, sabe, ele pensava assim, né? Não, agora nós moramos juntos, nós compartilhamos e as coisas têm que ser assim, ponto. Daí, para mim, meu Deus, não. Claro. E aí, o dia que eu levei isso para terapia, nossa, eu nunca. Porque a gente estava lá, né, devaneando sobre as pessoas que eu me interesso, como que são os meus relacionamentos e tal. Porque tinha uma coisa que era muito sistêmica, assim. Às vezes eu não por uma falta de autoconfiança, por acredito que é para ter uma baixa autoestima. Eu acabava, assim, era sempre os caras que me escolhiam. Claro. Nunca era eu que falava, nossa, tô afim daquela pessoa, pá, vou investir naquele rapaz. Sim. Então, sempre era assim, né? Sempre tava eu, de preferência, numa festinha, com umas birita na cabeça. Um clássico. Clássico. E assim, aí acabava ficando com a pessoa, enfim. E o negócio, ou então amigo de amigo, né? E aí a coisa desenrolava e saiu um namoro. Mas nunca, e daí eu comecei a perceber, nunca era eu que me interessava por alguém. Conhecia a pessoa antes, um amigo, sei lá. E aí falava, nossa, que bacana, quero conhecer melhor essa pessoa. Não. E aí, nisso tudo, devaneando sobre isso na terapia, eu cheguei nessa conclusão, falei, nossa, cara, e no trabalho eu nunca me interessei, né? Poxa, foram bastante anos, né? Tipo, 10 anos. Porque eu fiquei em São Paulo foram 12 anos. Né? Então, aí eu fiquei pensando, nossa, qual que é o tipo de cara que eu quero, sabe? Qual que é o tipo de homem que me desperta interesse? E aí eu comecei a buscar isso e nem isso eu sabia responder. Olha que maluquice. Sim, sim. Aconteceu a mesma coisa comigo ano passado. Eu sempre, assim, faço a piada, né?
Mas não é tão piada, eu acho que eu vou pensar seriamente nessa possibilidade, né? Eu sempre falo, olha, eu não quero ter mais relacionamentos nem com músicos, nem com artistas, nem com, sabe, nem com gente assim do mundo da espiritualidade, que é uma palavra que eu odeio. Eu quero namorar um cara que trabalha em um supermercado, eu quero um empresário, nada a ver a mim, nada a ver comigo, entendeu? Porque já o outro não deu certo, entendeu? Não deu certo. Então, Mas as pessoas que você se envolviam eram pessoas mais do mundo artístico. sim, sempre, sempre. De fato, um deles que eu te contava era companheiro da faculdade de Belas Artes. Outro era músico, aquele que foi pai, era músico, sempre desse mundão aí. E, assim, tipo, eu não quero, tipo, eu não quero sentir, sabe, tipo, tem o meu mundo, você tem o seu mundo, a gente compartilha, mas, sei lá, eu acho que pode dar certo, a gente tem que tentar, né? Um cara Mas assim, com as mãos suadas de trabalhar, sabe? Aquela coisa, sabe? Tipo, bem diferente. Que vem com aquele cheiro másculo. Né? Cheiro agricultor. Agricultor. Pegou na enxada. Pois é, uma agricultora da Maria. Bom, meu namorado tem uma mão muito boa para horta, né? Muito boa. E agora tá trabalhando, tá fazendo esses trabalhinhos aí para sustentar a casa e tal, que são trabalhos da construção, sabe? Aqui na Argentina a gente fala de changas. Changas é o trabalho assim, tipo, peguei um trabalho por uma semana aqui nessa construção, acabou. Peguei, né? Sabe? Agora, então, aí eu fico pensando também que se a minha aversão aos arrumadinhos não vem porque eu trabalhei muito tempo só com os arrumadinhos, né? Pode ser. Porque eram pessoas que estavam sempre no meu dia a dia e eu buscava uma coisa um pouco mais diferente. Pode ser. Quem sabe agora que eu saí... Agora eu arranjo um empresário aí, um de sucesso. Externo aí. Vai ser ótimo. Eu acho que seria muito divertido, será? Não sei se duraria. Eu acho que pode durar a vida toda ou pode acabar, porque, sabe, um dos meus namorados falava uma coisa que eu achei sempre bem interessante, que é a questão de, por exemplo, eu, Lorena, procurar um Loreno. Entendeu? Então, esse é um perigo, porque, na verdade, a gente está procurando namorar a gente mesma, né? Por isso que, quando a gente fica sozinha, a gente fica bem. É mais fácil, né? É mais fácil. É só o nosso universo, que já é bastante. Então, já é bastante. Mas a questão de você falar de namorar um Loreno... O que assim, uma coisa que eu também ainda não sei responder, porque isso eu me vejo ainda bem imatura em relação a isso, sentimentalmente. O que você acha que para você um relacionamento tem que trazer? O que esse companheiro ele tem que... Quais as afinidades? Quais a gente fala, tem que ter afinidade, mas qual que é o nível de afinidade, sabe? Porque eu fico pensando nisso, assim, é uma afinidade ideológica, uma afinidade no fazer as coisas, do que a pessoa gosta de fazer, o que é, sabe? Porque eu já tive outros namorados que eu também me incomodava muito com como eles pensavam e tal. Então aí também não dá. Então eu fiquei pensando, poxa, para ser um companheiro e tal, ok? Qual que é essa afinidade? É uma boa pergunta. Eu acho que, eu não sei, pode ser que em cada relacionamento seja diferente, né? Porque também é o que você fala, tipo, alguns namorados eu já tive que eu não gostava da forma de pensar deles. Eu nunca namoraria um cara de, não sei, direita, entendeu? Tipo, que pense que todos os negros e os pobres têm que morrer. Tipo, não namoraria nunca um cara desse jeito, entendeu? Mas eu acho que, eu não sei o nível, né? O nível de afinidade e em que a gente teria que ter afinidade e em que não é tão importante. Mas eu acho que, por sobre todas as coisas, o que deve ter é respeito, né? Respeito pela diferença. Eu acho que é fundamental, né? Por exemplo,
o meu namorado tá com aquela questão dos licores, né? E ele tem... Eu acho que ele, pronto, daqui a pouco ele vai começar a se encontrar com uma crença de escassez muito grande. Porque Escassez do quê? escassez em relação ao material, né? Matéria-prima. Ao dinheiro. Eu não sei se ele ainda não percebe, mas ele tem um problema muito grande com dinheiro. E ontem deu a conversa. E eu acho que foi parte do que a gente ficou meio que estranho. E ele tá vendendo os licores, mas ele não quer colocar uma arte nos licores, ele não quer, tipo, pensar em vender para outras províncias, para outros estados, entendeu? E ontem ele falou, eu acho que o ano que vem eu posso fazer uma produção de 700 licores. É muita garrafa de licor, né? Bastante. Então eu falei para ele, então você deveria pensar em colocar uma arte nos licores, porque, tipo, vendendo na fé... tipo, e uma identidade, sabe? Trabalhar a coisa em outro nível. Porque você vendendo 700 licores numa feira de final de semana, onde você vende roupa usada, não tem nada de ruim, entendeu? Mas por que a gente não dá o salto quântico aqui? Porque o seu licor é massa. Todo mundo fala que é massa. Então, qual é o medo de crescer? Que você vai se corromper? Qual é o medo de ter dinheiro nas mãos? Que você vai se corromper? Entendeu? E aí ficou meio que estranho o ar, entendeu? E aí começou toda a parada. Mas depois eu falei pra ele à noite, olha, me desculpa, eu acho que tem que te pedir desculpa porque talvez às vezes eu tô te pressionando e são coisas que você tem que ver no seu momento. Então, tipo, aí tem uma questão, entendeu? Que ele pensa de uma forma, eu penso de outra. E talvez até seja a experiência de vida, porque ele tem 13 anos menos que eu, entendeu? Uau. Mas isso não quer dizer nada, porque o mesmo acontece com meu pai. Meu pai fala, mas eu tenho mais experiência de vida que você. E eu sempre falo, nossa, mas a vida é única. O que você viveu na sua vida não é o que eu estou vivendo, é outro mundo, é outra experiência. É a mesma coisa que acontece com ele. Talvez ele tenha 34 anos como eu agora e continue pensando da mesma forma. Tá tudo ok, entendeu? Mas aí que eu falo do respeito, e faltar o respeito a pessoa, incluso a pessoa que a gente ama, é muito fácil, porque a gente pensa que a forma de pensar da gente é a única, né, possível e certa e válida, e enfim. Eu acho que isso você falou uma coisa bacana, que é respeitar a diferença, né? Você identificou que poderia ter um ganho e tal, mas ele não identificou, e você respeitar e ficar tranquila com isso, né? Aí eu acho que é uma sacada, e eu vejo, eu nos outros relacionamentos, eu tive pouca paciência também. Eu queria que a pessoa tivesse muito na minha cabeça, o que eu queria, o meu jeito de pensar, então isso também é um ponto muito forte, e de fato, olhando para trás assim, eu me incomodava com coisas que, assim, poxa, a pessoa é assim, né? Então, por que eu vou, né? Não sou eu. Eu faço diferente. Sim, totalmente. Sim, e a questão do respeito, eu acho que tem a ver também com uma questão que eu acho muito importante nos relacionamentos, que é o fato de ser pares, né? De estar num nível que é igual. Porque também falando do sistêmico, né? Tipo, eu acho que aconteceu com todo mundo, mas comigo, pelo menos, foi um clássico da minha vida, mais nos 20 e poucos, que depois eu percebi, né, não no momento, que eu tava procurando o meu pai. Meu pai tinha ido embora da casa, entendeu? Tava procurando o meu pai. De fato, é por isso que eu comecei a conviver com os meus namorados de tão cedo. O primeiro relacionamento que eu tive durou quase 2 anos. Sempre relacionamentos muito compridos, né? O próximo durou mais de 5, que é agora o cara que é pai. E a gente convivendo 3 anos. Então, agora eu vejo que eu estava desesperada por procurar o homem que faltava na casa. Meu pai tinha ido embora da casa, entendeu? Mas assim, tipo, como o homem da casa tinha ido embora, e minha mãe não é uma mulher de muito caráter, eu tomei um papel, né, de muito caráter, né, de muita atitude. Então, eu estava procurando meu pai nos meus relacionamentos, mas ao mesmo tempo, eu estava
ocupando o lugar do pai ou da mãe, sabe? Da questão da... Eu vou colocar a forma, né, a estrutura nesse relacionamento. Então, o que estava atraindo? Caras que eram muito femininos, nem muito femininos, sabe? Porque nem era uma coisa de, eu me permito o sentir, eu me permito, tipo, eu sou homem, me permito chorar, por exemplo, que é muito importante, muito medicinal, né? Mas nem era isso. Era questão de, você vai fazer? Então, não faz falta que eu faça. Então vou ficar aqui de boa, entendeu? Tipo, claro, e para mim, por um lado, era ótimo. Tipo, era uma mulher de muita atitude, ninguém estava proclamando o meu lugar, né? Ninguém estava com atitude nessa parada, era ótimo. Mas eu sou mulher, então às vezes eu precisava realmente um ombro para deitar e encostar e falar, né? Uma pessoa que fale vai estar tudo bem. Eu não tinha isso, né? E isso se repetiu várias vezes. Então, agora o que estou tentando é me espreitar constantemente para ficar com alguém que seja um par e gerar um relacionamento onde ambos podemos ser pares. E com ele é muito estranho, porque ele é muito mais novo do que eu, mas ele tem uma alma muito anciã. Então, não se sabe muito bem com quem eu tô. Né? Mas ótimo, você já conseguiu identificar muitos padrões aí, né? Sim, sim. E com a parada que eu vivenciei aqui no Peru, né? Com todo esse retiro, com a medicina e tal, é como que está bem presente, porque eu fui muito para trabalhar minhas águas. Então, claro que meu companheiro, quem seja meu companheiro, está muito nesse trabalho, né? Porque eu estou compartilhando minhas águas com ele, né? Claro. Então... Vocês já estavam juntos antes de você ir? A gente estava junto, mas assim, tipo... a gente, na verdade, ele foi a pessoa que me hospedou quando eu cheguei aqui na Argentina, vindo do Brasil. Tá. Foram 10 dias, mas tudo de boas, amigos, tal. A gente, tipo, conectou muito, muito profundo, muito intenso, mas só de amigos, só de irmãos do caminho. A gente continuou se falando, fui para Buenos Aires e tal, a gente continuou se falando, mas assim, tranquilo. Quando eu vim para Córdoba de novo, mas no outro vale, né, eu vim para tentar morar, né, eu fiquei aí e eu vim em Córdoba em janeiro do ano passado e, tipo, em março ele veio me visitar, onde eu era voluntária. Eu estava morando de voluntária lá. E a gente teve uma historinha. Só que ele fez merda, né? Ficou contra a menina ficou grávida. Nossa. E a menina abortou. Então, tudo isso aconteceu porque ele cagou do que estava acontecendo com a gente, né? Porque estava acontecendo uma parada bem interessante, tipo uma conexão meio de bruxos, né? E ele cagou disso, então foi ficar contra a menina e aconteceu que a menina engravidou e abortou. E ela entrou numa crise e tal, e aí a gente se separou. A gente se separou desde abril, maio do ano passado, e ele veio falar comigo nesse ano, justo um dia depois de eu comprar a minha passagem para o primeiro trecho da viagem para o Peru. Para ir. Um dia depois. Claramente então essa distância era necessária, né? Aí você foi para o Peru já começando a reconexão com ele. Pois é. E no Peru eu trabalhar nas minhas águas foi foda, porque eu trabalhei muito, a medicina me fez trabalhar muito as águas sexuais, né? E depois desses 10 dias de retiro com a medicina, eu continuei tomando a medicina em microdose, né? Então a medicina continuou trabalhando nos corpos, né? Nos meus corpos. E uma vez eu larguei tudo para ele, sabe? Tipo, olha, orgasmo feminino, assim, 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 assim. E ele ficou com medo do caralho, sabe? Porque eu tirei muitas coisas para ele, soltei muitas coisas para ele que tem a ver com muita mentira, né? Sim. Com muita mentira, que tem a ver com os padrões, né? Pegando o gancho do episódio passado, em que homem e mulher, num vínculo, se colocam, né? Nesses padrões que são uma mentira, mas que ajudam a sustentar o sistema patriarcal tal como ele é, né? Sim.
Então, o homem tem que ser o machão que pode sempre, a mulher tem que ser a deusa que, né, tipo, que recebe sempre e que gosta sempre, né? Então, eu falei, olha, eu gravei para ele um áudio como de 40 minutos. Eu falei, isso, tudo isso não é verdade. E ele ficou tipo, porque eu pensava que você sempre gostava comigo. Eu falei, olha, cara, as mulheres temos fingido orgasmos desde que o ser humano é ser humano. E sabe por quê? Por uma questão de sobrevivência. A mulher finge orgasmos para sobreviver na história da humanidade. Entendeu? Porque tem muitas mulheres assim, não tem que ir ao ano antes de Cristo. Não, as nossas avós. Talvez elas casaram com caras que nem conheciam o pinto deles quando elas casaram, entendeu? Então, para sobreviver, para estar dentro do sistema e para não sofrer o exílio, a mulher finge orgasmos. Então, por favor, não tome isso como pessoal, porque não é. Entendeu? E foi duro. Nossa. Você sabe que esses dias eu vi agora entrando na parte que sempre vai acabar no sexo, né? Na sexualidade. Pois é. Você já viu um programa que chama Jut Jut? Sim, eu adoro ela. Tem um muito bacana que fala do sexo sem penetração. Que massa, vou procurar. Procure, é ótimo. E são duas mulheres que estão junto com ela no programa, e aí elas começam a abordar o mito da penetração. Pois é. E ela explica toda a anatomia da vulva, né? Da vagina. Da vulva e da vagina, que são coisas diferentes. E ela fala... na verdade, essas mulheres, elas têm uma empresa que elas desenvolvem esse trabalho, chama Prazer Elas. Muito legal. Nossa. Eu não sei se é em São Paulo ou se é no Rio. Vou até procurar. E ela fala uma das duas mulheres lá que estão falando, ela fala, a gente, quando você vai para uma relação hétero, né, afetiva, entre um homem e uma mulher, a relação tá baseada, para o homem, o centro do negócio é o pau dele. Claro. Então, assim, você vai ter prazer com o meu pau. Então, assim, isso vai te dar prazer. Para a mulher, ela falava de uma pesquisa que era assim, ela desconstrói a questão da penetração e ela fala assim, porque você, dentro do canal vaginal, que aí é vagina, a gente não tem que nem o clitóris, que é uma região super enervada e que te proporciona prazer. Aliás, ela até fala isso, que é muito bacana. Ela fala, a mulher tem o clitóris. E o clitóris, a gente só vê uma pontinha dele. Porque o clitóris, ele é super grande e ele passa em volta da vulva, né? Então, a vulva toda, ela é muito prazerosa. Aí ela fala isso, ela fala, a gente tem um órgão que não sei se pode chamar de órgão, né? Não é um órgão, sei lá o que. O clitóris? Não é um órgão, né? É uma peça. Sim, não, é um órgão, puramente para dar prazer. Para dar prazer. Sim. E aí ela fala assim, então assim, o orgasmo feminino, ele pode alcançar níveis muito, muito, muito prazeroso, né? Tem desde aquele orgasminho que a maior parte das pessoas conhece, até orgasmos que, assim, te levam em situações muito mais delirantes, de corpo inteiro, né? E ela fala assim, a diferença do homem, o homem acha que a glande dele é enervada e dá prazer, mas a glande serve para fazer xixi, serve para sair esperma. Então, assim, ele não pode ser uma região tão prazerosa. Então, assim, ela fala que o nosso clitóris, ele é muito mais, não nesse nível, né? Mas, assim, a gente tem muito mais condições de alcançar orgasmos mais potentes do que o homem. Apesar que, aí ela desconstrói e fala que o nosso corpo é orgástico e aí pra gente desvencilhar o orgasmo do órgão genital, porque o cordeiro, ele é orgástico. E aí o legal era que elas falavam assim, as duas mulheres eram casadas com homens, porque aí depois tem outra pesquisa que fala que as pessoas que mais gozam, né, que mais têm orgasmo são as lésbicas, né? Eu vi isso, sim.
que são as mulheres que mais gozam no mundo. A estatística maior de quem mais goza são as lésbicas, porque aí tipo, elas Claro. vão gozar. Então, aí tem essa parte que elas falam para ter essa conversa com o parceiro, para desmistificar a questão da penetração. Era uma outra pesquisa que falava assim, que era uma pesquisa de tipo sobre masturbação feminina. Aham. Como que era? Se você se masturbava ou não, aí era grande lá, todo mundo masturbava. Aí quando você se masturbava, se você sempre alcançava o orgasmo, era, sei lá, 80% das pessoas alcançavam o orgasmo. Aham. Aí, assim, o orgasmo era com penetração ou sem? Se você colocava alguma coisa, aí caía drasticamente. Nossa Senhora! Era, sei lá, 10, 15% das mulheres usavam algum objeto para penetrar na hora da masturbação. Claro. Então, ou seja, a penetração em si, ela não vai fazer você gozar. Porque não vai ser um negócio cutucando o seu colo do útero que vai fazer você gozar, entendeu? Claro. Pois é, a gente tem que redescobrir o nosso corpo, mas claramente ter um órgão só dedicado ao prazer, né? Tipo, diz muito da nossa anatomia, né? É claro, é nítido também o quanto isso não faz com que a sociedade abafe tudo isso, justamente porque, cara, você tá controle do seu prazer, meu irmão, você não precisa mais daquele falo, né? Que é o cara assim, ele começa o sexo, o cara acha que assim, quem vai fazer a coisa é o finto dele, né? Claro. Com aquele sexo de pornografia, né? Claro, sim, e tem muita coisa a desmitificar, eu acho também, em relação ao orgasmo mesmo, Thaís, porque uma das coisas que eu falava com meu parceiro é que é muita pressão à toa, né? Começar a parada com a ideia de que a gente tem que chegar num lugar. Essa é uma outra coisa muito importante, né? Tipo, eu não cheguei num orgasmo. E aí? Então não valeu de nada? Né? Não valeu de nada. Meu pinto não serve, né? Tipo, Ou você é frígida. Você é frígida, né? Eu pensava muito isso de mim, nos meus 20 e poucos, né? Porque, claro, essa é outra coisa muito interessante que tem muito a ver com os relacionamentos, eu acho, né? Tipo, eu não sei como é que os homens sentem essa questão, mas eu acho que as mulheres, talvez mesmo pelo mesmo fato de ser cíclicas, né? A gente não pode desligar uma coisa do outro. Eu não posso desligar o sexo com meu parceiro de outras coisas que também são cotidianas, né? Tipo, acontecia, por exemplo, com o cara que agora é pai, né? Acontecia isso, o seguinte, ele trabalhava todo dia fora de casa, no centro da cidade, tipo, muito estressante, eu entendo. Eu me ocupava mais da casa. O que eu entendia, eu acho que a gente nunca falou disso, né? Mas eu acho que a gente entendia coisas diferentes. Agora eu tô pensando. Porque o que eu entendia era que eu estava mais no trabalho da casa e tal, da limpeza, faxina e tudo mais, porque eu trabalhava menos horas e mais perto da casa. Portanto, tinha mais tempo em casa. Mas não é porque eu era mulher, portanto, eu tinha que faxinar a casa. Não. Mas assim, tipo, eu me ocupava da casa, tipo, também como um gesto de amor, né? Você chega à noite, cansado, tem uma casa limpa, um prato de comida quente e tal. É um gesto de amor. É gostoso. Pois é. E aí ele chegava, eu entendo, cansado do trabalho, da cidade e tudo mais. Ele sujava a casa em 5 minutos, o que eu tinha, tipo, limpado em um dia inteiro de trabalho na casa. Quando chega à noite, cara, não encosta em mim, entendeu? Tipo, entendeu? Mas você não deu valor, né? Pois é, tipo... Nem reparou que foi nem reparou, nem cuidou. Tipo, como eu cuido, talvez, a grana que você traz na casa, né? Nas compras que eu faço e tal, você cuida aquilo com que eu colaboro também no vínculo, né? Tipo, seja o que for, é a mesma coisa. É um capital também, né? Que a gente investe no relacionamento. Porque eu poderia ter usado esse tempo para fazer qualquer outra coisa, né? E eu limpei a nossa casinha, nosso nido, né? Tipo, nosso ninho. E aí eu pensava, claro, com meus 20 e poucos anos, eu pensava, poxa, eu sou frígida.
Eu não tenho vontade de fazer amor com o meu parceiro só uma vez por semana. Deve ser uma coisa, tipo, mais de instinto, né? Tipo, que o meu corpo tá pedindo, mas só isso. Então, eu sou frígida. E eu percebi anos depois que não era frígida. Que é que a sexualidade não pode ser separada de outros aspectos cotidianos do vínculo, né? Sim, a sexualidade, ela é... Bom, primeiro, que é uma coisa que a gente... A sexualidade, ela é uma... Nossa, minha memória tá horrorosa, né? Não lembro das palavras. É uma quando a gente fala assim, a sede, a fome, é uma das necessidades básicas. Isso. Então, assim, nós temos 4 necessidades básicas, que é a sede, sem água você não vai, é a fome, o sono, são coisas que se tirar você morre, e a sexualidade ela também entra. E a sexualidade ela entra nisso e ela entra no... Isso eu demorei um pouco para entender o que é a sexualidade, porque eu achava que não, sexualidade é você estar bem sexualmente. Claro. E não, né? Tudo é. É tudo, é a sua relação, é você, é você com o outro, é como você se enxerga, é tua autoestima, teu amor próprio. Tudo entra nisso, né? E você falando que você não ter vontade de transar, né? De compartilhar esses momentos com o seu parceiro, porque você olha e fala, cara, que eu vou compartilhar o quê aqui, né? Com uma pessoa que não deu valor pra porcaria nenhuma, né? Sim. E aí é o quê? É um corpo. Porque tem o nível, como é que eu falo, nível pornografia, porque os caras são treinados no nível pornografia, né? Verdade. Eles descobrem isso na pornografia, um pouco diferente das mulheres. O sexo é aquela coisa pirotécnica, acrobática. Acrobática! Nossa Senhora, verdade. E aquela marretada, né? Tipo. Então, assim. E você gosta? Não, eu não gosto. E é difícil desconstruir isso. E eu lembro um dos últimos namorados que eu tive, o cara, ele era tão fascinado no pau dele. Tipo, eu falava, gente, nossa, não vai dar certo isso daqui. E aí não tinha conversa, sabe? Porque era isso, cara. Que foi até quando depois eu fui conhecer um pouco do Tantra. Eu até fiz algumas sessões e tal. Eu nem culpo, né? Porque, cara, isso é toda uma educação, como tudo aconteceu. A gente está tentando descobrir essas coisas agora. E que bom que tá dando tempo, que as mulheres também estão dizendo, opa, peraí, sabe? Estamos saindo, isso é a parte de sair da normose, né, que a gente estava falando, assim, nesses episódios, enquanto a sexualidade tem a ver com isso. E tem um tabu entre as mulheres também de falar disso, né? Sim, total. Das mulheres, das heterossexuais, né? Claro. E de também querer falar pro cara que o pinto dele também dá prazer. Lógico que dá, num contexto geral, sim. Sim. Mas a porta. Assim, não é ele, né? A porta. Não, sim, é muito importante. Claro que sim, claro que sim. Mas a gente que não quer... Sim, está certo. A gente que não quer admitir no nosso próprio, né, grupo, né, de amigas e tal, porque aí é que a falácia cai, entendeu? Aí a vaca vai pro brejo. E aí todo mundo tem que aceitar que a gente não sabe transar. Ninguém sabe. Ninguém sabe transar, a gente não conhece o nosso próprio corpo, sabe? Tipo, e a gente mais ou menos está numa situação, sabe? Eu tenho você na frente para falar, tem muitas mulheres que não têm outras mulheres para falar. A gente não tá, tipo, eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela era religiosa, né? E ela tinha sempre muitos problemas de autoestima que faziam com que seja muito difícil para ela se vincular com os homens. Mas era a autoestima dela. Uma vez eu perguntei para ela, mas por que você se vincula só pela internet? E o que eu teria de importante, interessante para dizer para um cara numa mesa de um bar? Nossa. É autoestima, entendeu? E aí ela... Sim, faltava. E aí ela entrou na religião e ela uma vez me contou, sei lá, não lembro muito bem, mas uns problemas que ela tinha com seu namorado, que era também da religião, né? E eu perguntei para ela, mas Nádia, você não se masturba?
Porque como é que você vai saber o que você gosta? Você não tem por que gostar do que eu gosto, né? Porque Sim. todos os corpos são diferentes. Isso é uma coisa que é muito importante de construir também nos relacionamentos, nos vínculos com os homens, de que eles possam entender, eles possam saber, porque eles não sabem. Eles pensam que todas as mulheres gostamos das mesmas coisas, entendeu? E cada corpo é diferente. O que as atrizes de pornô gostam. Pois é. Né? E ela sabe o que ela falava pra mim? Não, eu sinto, claro, eu sinto culpa de me masturbar. Eu sou sim, um quarto, ninguém tá observando. Eu sinto culpa. E parece que isso já não existe, mas existe muito, sabe? E aí a falácia cai. E a gente, todos nós temos que aceitar que ninguém sabe transar aqui, entendeu? E aí? O que a gente vai fazer? É complicado, não é? Pois é. É complicado. Agora, assim, outra coisa que você falou que foi bacana é isso, assim, do orgasmo, de assim, você começa o ato, né? Você começa o sexo com aquela coisa do tem que gozar, né? E lá no programa da Juju, elas falavam assim que começa falando das preliminares, né? E aí ela falava assim, isso é a coisa mais horrorosa que eu já escutei. Não existe preliminar claro. Já tá rolando, gente. Tá rolando. Pois é, verdade. Não tinha pensado nisso. Então, assim, aquela coisa, essa sensação de você entra numa situação, né? Entra no rally-rola ali, já com aquele peso de que, tem que dar tudo certo, né? Total, e se não dá, gente. Então, aí eu achei muito demais, assim. Uma das meninas tava grávida, né? E aí ela falava, olha, eu sou casado com um homem e a gente, assim, a gente transa com cotovelo, a gente transa com joelho. Claro. Sabe? E aí ela fala, não, você vai ter que ter uma conversa com o seu parceiro, sabe? Pra começar a mudar isso. É difícil. Bora transar com outras partes do corpo. Com outras partes do corpo, E aí ela contou uma história de uma senhora de 80 anos. Cara, ela falou, ela até chorou. Uma senhora de 80 anos, porque daí acho que você vai... É que nem aqui tem um centro que é o Metamorfose, já ouviu falar? Sim, eu fui voluntária do Metamorfose. Então. E acho que esse prazer é a mesma história. Você vai e aí você acaba recebendo, isso eles chamam de massagem, enfim, aplicação lá do método. Sim. E aí uma senhora foi e a senhorinha pirou. E ela tinha 80 anos. E aí ela saiu da sala e falou, obrigada por eu poder morrer agora sabendo de todo esse potencial. Nossa, que amor! Eu amo ela. Nem conheço, mas eu amo. Nossa. 80 anos, a pessoa se propor a ir lá. Porque aí é que nem, por exemplo, é que nem a massagem tântrica. A gente fala massagem tântrica, mas assim, é você que nem aquela sensitive, né? Você vai tocando no seu corpo inteiro e você vai vendo que você tem sensações muito gostosas, diferentes, estranhas, ruins, em cada parte do corpo. O seu corpo todo sente. Ele sente, né? E aí a moça, a menina que estava grávida lá, ela falou pro namorado dela, falou, viu, não adianta ficar falando isso para as mulheres, tá ótimo, as mulheres têm que falar isso para os homens, faz um prazer eles. Claro. Para eles entenderem também, né? E ter uma desconstrução, tem que desconstruir tudo isso, né? O cara não vai ser menos macho porque a piroca dele não é o centro das atenções, né? Sabe o que eu estava pensando? Que é muita coisa que está pedindo uma deconstrução, que é uma parte leva a outra, e essa outra leva a outra, e essa outra leva a outra. Porque, por exemplo, eu estava falando com um cara, ele muito legal aí do Peru, eu morei na sua casa os últimos dias antes de vir para aqui, e a gente estava falando desse tipo de coisas, né? E ele falava, nossa, mas também é que as mulheres se sentem feridas por muito tempo de falta de respeito, de maltrato, de desprezo, de tudo mais. Então, agora que as mulheres estão em uma situação um pouco mais, não tão ruim, né? Nessa história, nessa história,
muitas de nós, consciente ou inconscientemente, tomam uma espécie de vingança para os homens. Então, muitas mulheres, tipo, vão paquerar um homem. O homem não pode dizer, nossa, eu não tô afim. Nem é que eu não tô afim de você, eu não tô. Ah, você é bicha, então? Não, por que o homem não pode estar, pode não, sabe? Tipo, ele pode não estar afim, simplesmente. Mas então eles são criados num molde, né? Num padrão em que eles sempre têm que querer. Sempre têm que querer. Disposto, né? E disposto. Então, muitas vezes somos as mulheres as que falamos, que você não gosta de mim? Que você é bicha, então? Não, cara. O cara não quer, não tem vontade, sabe? Tipo, respeita. A gente também tem que respeitar ele, sabe? Sim, é muito complexo. Mas é uma coisa bacana, eu acho que tem muito que divulgar, muito que falar. Tem que falar, essas coisas tem que falar, porque tem que falar, porque daí uma vê a outra falando, a outra vê a outra falando, e, meu... É verdade. Olha, eu não sei se esse era tanto o tema desse episódio do podcast, mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Não, é um tema muito importante dentro dos relacionamentos, né? Porque você, quando eu falei, o que você considera importante no relacionamento, né? Antigamente exato. até pensava, é o sexo, é o tesão, né? Pois é. No episódio anterior, que a Wenha falou dos padrões através das suas experiências com relacionamentos e tal, a Cecília falou uma coisa muito importante de ter sempre presente, que é a questão do tesão. E ela falava, a tesão é sempre só relacionado à sexualidade, mas o tesão, a libido, né? Tipo, é aquela energia vital que você, sem essa energia vital, você não dá um passo na vida. Né? Não é só para colocar na cama. Mas é para colocar na cama também, tipo, é um aspecto importante da libido, né? Então a gente está também pegando esse gancho e também está pegando o gancho no sentido de que na forma de nos vincular e na forma de fazer amor, né? Ou de transar, a gente está ocupando padrões o tempo inteiro, né? Que tem a ver com uma mentira muito grande. Eu falava para meu parceiro, quando eu falava todas aquelas verdades, né, para ele, eu falava, eu acho que o orgasmo ou a falta de orgasmo feminino é o segredo maior guardado da humanidade. Eu realmente acho isso, sabe? Eu acho a falta, realmente né? É a falta, né? Tipo, e aquela questão de fingir orgasmos é o segredo, e o porquê, né? É o segredo maior guardado da humanidade. De fato, muitas mulheres fazem e nem sabem por quê. Quando você pergunta para ela, e você por que você finge orgasmos? Não sei o que te responder, sabe? Mas eu faço. Aconteceu comigo muitos anos, sabe? De eu perguntar para mim mesma, e por que eu fiz mais uma vez? Nossa, não sei, mas eu fiz, sabe? E é isso, é uma questão tão bem guardada na psique, né, da sobrevivência, de não ficar por fora do sistema, né? O que eu tenho que ser no sistema? A mulher. O que é a mulher no sistema? A mulher é a que, sabe, recebe sempre, a que gosta sempre, a que tá feliz com o fato de ser mãe, né? Tipo, não existe a mulher que não quer ser mãe. Como não vai querer ser mãe? Tem útero, né? Útero para isso. Então, claro, se a gente começa a se questionar esse tipo de coisas, a palhaça cai, a máscara cai e o sistema cai. E aí é que a gente, como eu te disse, tem que aceitar que a gente não sabe nada de nós mesmos, que a gente não se conhece, né? Não se conhece, não conhece a nós mesmos e também não conhece quem tem do lado a vida toda, né? E dorme com essa pessoa durante a vida e não conhece quem essa pessoa é, sabe? E eu vejo muito assim o potencial das coisas, sabe? O potencial que temos, o potencial. É muito um potencial que tem que ser descoberto, que tem que ser vivido. Você sabe, você falou isso, né? Às vezes que você fingiu e você fica perguntando por que eu fiz isso. E eu, no meu último relacionamento, eu falei, cara, eu não vou voltar mais a me relacionar também se eu não estiver bem com isso, sabe? Com toda a questão da sexualidade, com toda a questão do fazer amor, de como que o cara também entende isso, né? Claro. Porque se é o tipo de pessoa que acha que
que o falo dele, né, é o centro das atenções, não vou querer também. Então, tá um pouco difícil. Isso que eu ia te falar, Thaís. Eu sinto isso, que é um momento muito, muito potencial para nos vincular, né? Porque tá tudo, esse tipo de coisa que a gente está abrindo, falando e tal, se sincerando, tá abrindo um monte de possibilidades de explorar aquela potencialidade. Mas, ao mesmo tempo, é um momento muito difícil para se vincular, porque a gente, obviamente, né? Tipo, não é que todos os seres humanos, ao mesmo dia, à mesma hora, a gente vai dar o salto quântico agora. Não. Então, claro, então a gente se encontra com muitas pessoas que, claro, você fala pro cara, olha, o seu pai não é o centro das atenções, e o cara se ofende, né? E o cara se ofende. Então, é um momento muito fácil e na sua vez, muito difícil para nos vincular. E a gente, eu acho que tem que aceitar que a gente decidiu encarnar, decidiu vir nesse mundo, nesse momento, que é um momento, eu não sei como é que é a palavra em português, mas em espanhol é bisagra. A bisagra é aquela parada nas portas, sabe? O ferrinho nas portas que passam, tipo assim. Dobradiça, que chama. Ah, tá. É esse tipo de momento, né? Então, isso traz determinadas consequências, né? Mas eu acho que é importante isso sempre, como nos sincerar. E uma coisa muito importante também é tirar a importância pessoal. Eu sempre falo para o meu parceiro, olha, se a gente vai decidir mexer com isso, com essas verdades, com esses segredos tão bem guardados durante tanto tempo na humanidade, vai acontecer muitas vezes nós dois na cama e eu não vou chegar até um orgasmo. E aí? Você vai ficar chateado, você vai ficar ofendido, ou a gente vai explorar, ou a gente vai simplesmente dar um tempo e se abraçar e tá tudo, e realmente no interior, né, tá tudo bem. Tudo bem. Sabe? Porque nesse momento a importância pessoal pode pegar, é muito fácil. Então, a gente tem que estar disposto a colocar a um lado a importância pessoal. Eu quero ter um vínculo verdadeiro com você. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, é isso. Nós somos potenciais. Eu vou conhecer a Prazerelas, e ainda irei lá. Eu vou procurar o vídeo da Juju também agora. Muito bom essa nossa conversa, Lolo. Nossa, foi medicinal. Imagina eu com a situação aqui, tipo, tava tudo bem, de repente a Mirella fala, por que a gente não fala dos relacionamentos? Eu tava no WhatsApp, tipo, olhando para meu parceiro que tava me tratando pra caralho, com os pais dele em frente, nossa, você acha? Será? Eu precisava rir, Thaís. Nossa. Então. Isso a gente faz, com certeza. Valeu demais. Bom, parece que tá difícil falar de relacionamento sem ir pra cama, né? Desculpa aí, gente, mas foi o fluxo da conversa mesmo que levou a gente pra questões inesperadas, sabe? Hoje foi a Lolo e a Thaís, mas acho que a Mirella, a Cecília e a Uenha vão ter coisas pra tirar, que eu disse, pra falar, talvez no próximo episódio.